Oi, bom dia a todos. Hélio Sueiro, sou vice-presidente da Associação de Engenheiros Ferroviários, dando prosseguimento ao nosso ciclo de palestras virtuais online. Hoje nós vamos apresentar o tema civilização ferroviária. Civilização ferroviária é um tema muito importante e, acima de tudo, importantíssimo para o bem-estar da operação ferroviária. Nós vamos apresentar hoje dois colegas especializados em sinalização, que é o engenheiro eletricista Ricardo Mussi, formado pela PUC e admitido na rede ferroviária em 1975. Os dois palestrantes, na realidade, eles são especializados em sistemas de sinalização e telecomunicações. Então, como eu estava dizendo, o Ricardo Mussi, ele é engenheiro eletricista formado pela PUC e foi admitido na rede ferroviária em 1975, chefiou o Departamento Geral de Sinalização da rede ferroviária. Também é professor, executou diversos trabalhos referentes à engenharia de sinalização ferroviária. E o outro participante é o nosso querido também engenheiro Jorge Braz Camilo, formado pela Escola de Engenharia do Rio de Janeiro da Universidade de Bonifim, também é engenheiro eletricista, eletrônico e de telecomunicações. Também é professor e consultor, e também trabalha com projetos de sinalização ferroviária. Nós só estamos aguardando aí um ajuste aqui nos controles para dar a palavra para eles, para a gente iniciar essa nossa live. Essa nossa live faz parte de um planejamento técnico da Associação de Engenheiros Ferroviários em comemoração aos 170 anos de ferrovia no Brasil, né? Que se iniciou em 30 de abril do ano passado, 2024, e vai se encerrar agora no dia 30 de abril do corrente mês, com a palestra de um grande técnico da Fundação Getúlio Vargas, Transporte, que é o nosso querido Marcos Cantela, que vai ter uma apresentação presencial aqui no nosso auditório, no dia 30 de abril, às 10 horas da manhã. Ok? Isso não vai ser virtual, essa apresentação dele, sim presencial. Então, a gente gostaria que vocês prestigiassem a palestra do nosso querido Marcos Cantela, que foi companheiro nosso na época da CBTU, e hoje é diretor de transporte da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós estaríamos encerrando o ciclo de eventos referente aos 170 anos de ferrovia no Brasil. Tá certo? Logicamente que, a partir do mês de maio, nós vamos fazer outros planejamentos de apresentações técnicas online e, se possível, também definir algumas autoridades que venham aqui no auditório da Associação dos Engenheiros Ferroviários apresentar temas atuais relativos à ferrovia. Eu vou representar a associação na semana que vem, na 25ª Expo Trilhos, que vai acontecer em São Paulo, cuja abertura vai ser na terça-feira, dia 22, às 9 horas da manhã. Eu vou representar a diretoria da associação. E a feira vai ser iniciada no dia 22, a partir das 13 horas, vai se estender até quinta-feira, dia 24, às 20 horas. Vamos ter contato com diversas empresas, fornecedores de materiais, fabricantes, receptores de serviços, tudo que tem de novidade técnica referente à engenharia ferroviária brasileira e também
internacional. Nós vamos ver toda a parte de evolução técnica de sistemas de via permanente, de sinalização, sistemas de eletrificação, material rodante. Então, isso tudo nós vamos participar e vamos nos atualizar do que está acontecendo de mais importante em relação a essas novidades de evolução do sistema ferroviário brasileiro. A gente está numa situação de espera por parte do Ministério dos Transportes da possibilidade de construção ou de início de projetos de ferrovias, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. O Plano Ferroviário Nacional, que está sendo desenvolvido pelo Ministério do Transporte, tem por objetivo também um grande projeto aqui no Rio de Janeiro, que é a EF-118, que foi tema de uma live que aconteceu há 15 dias atrás, do nosso querido Mussi também, ele fez essa palestra. Que durante toda a evolução da história da ferrovia, a tecnologia mudou, né? A tecnologia mudou. A primeira tela que nós vamos apresentar mostra um trem nos anos 80, né, do século anterior, 1800 e pouco, com um cavalo na frente que ia abrindo passagem, né, para que o trem pudesse seguir. E ao lado nós colocamos uma tela com uma foto do nosso VLT, né, com um motoqueiro, um motociclista abrindo o caminho. Fazer um PDF, então. O que a gente quis fazer? A gente quis mostrar o seguinte, que os princípios básicos da sinalização, ao longo do tempo, a tecnologia foi mudando, mas os princípios de segurança, da garantia à circulação segura dos trens, foram mantidos. Uma segunda tela mostra, né, quem se lembra daqueles filmes do Gordo e Magro, né, que vinha um trem a vapor e o operador puxa uma alavanca mecânica e levanta um sinal, o braço de um sinal. É muito interessante que quando ele puxa aquela alavanca, uma barra se dispara e trava mecanicamente a abertura do sinal contrário, né? Quer dizer, era um intertravamento mecânico, feito com barras mecânicas, que ao acionar um movimento, você travava as rotas conflitantes. Isso evoluiu, e aí, no século passado, na década de 30, 40, 50, começam os travamentos chamados relés táticos. E hoje, esse processo é feito através de microprocessador. Então, é muito comum, às vezes, quando a gente faz contato com colegas que trabalharam, né, conosco na rede, na STP3, né, que eles falarem que eu estou desatualizado. É que nem andar de bicicleta. Você pode ficar muito tempo sem andar de bicicleta, mas quando você pegar uma bicicleta, as primeiras pedaladas você relembra. Então, eu costumo dizer o seguinte, a tecnologia mudou, mas os princípios de segurança, aqueles que duraram fidelidade à falha segura, o fail-safe, esse se mantém, né? Então, isso a gente vai tentar mostrar, estamos ajustando aqui as telas que nós preparamos, né? Em seguida, nós passamos a apresentar os elementos, né, os básicos da sinalização ferroviária. Alguns, como eu já falei, mudaram, né? Hoje em dia, você praticamente não encontra mais que detalhe, né? Você faz tudo através de microcomputadores, né? Mas outros elementos não mudaram, né? Não continua sendo o semáforo mesmo. A máquina de chave também continua sendo a máquina de chave
como nós conhecemos. Basicamente mudou, aperfeiçoou muito. Anteriormente, você tinha basicamente só motor corrente contínua, agora você já tem motor de corrente alternada, né? A sinalização foi acompanhando a evolução tecnológica dos elementos elétricos. Então, ao longo do tempo, nós continuamos apresentando, né, aqueles princípios básicos. O que é importante numa circulação? Você garantir, ao abrir uma rota, você ter que o conserto seja sinalizado, se aquilo que nós conhecemos como intertravamento. E, ao liberar um trem, você tem que garantir a segurança também da sua retaguarda, do seu último ponto. Então, nós temos os blocos, né? Então, a sinalização, você usa, de muitos anos, se usou o chamado bloco fixo, né? E aqueles que têm os sinais sabem que, quando passa o primeiro trem, o sinal imediatamente atrás está vermelho, né? De modo que não se permite que um outro trem avance desse bloco. Esse bloco está ocupado. Depois desse sinal vermelho, você vai encontrar um sinal amarelo, que vai indicar para o maquinista do trem que vem atrás que o sinal à sua frente pode estar vermelho. Por que eu digo pode estar? Porque isso é dinâmico, né? Existe uma dinâmica que, ao longo do trem, ele pode ir encontrando vários sinais amarelos, mostrando que existe um bloco na frente, e se nós recuarmos mais para o sinal anterior, esse sim vai estar verde, dizendo que o trecho está livre. Então, dentro de uma circulação normal, você vai ter sempre um sinal vermelho protegendo o bloco, fazendo que não entre um outro trem nesse trecho. Logo em seguida, amarelo, reduzir a velocidade, o próximo sinal pode estar vermelho e logo a seguir verde. Pode falar. Sim, é que o Hélio está no comando lá dentro, e ela disse que quando você quiser que mude, pode Sim, você então, fala que ouviu, que ele muda lá, tá? Então, vamos para o primeiro slide, por favor, Hélio, que é uma homenagem nossa, minha e do Camilo, à nossa empresa mãe. Aquele slide, se eu não me engano, aquela tela, se eu não me engano, é a segunda. Vamos passar em primeiro, que tem a logomarca da Rede Ferroviária. Estou voltando aqui. Mais um. Aí. Esse. Bom, Okay. Essa foi uma homenagem que eu e o Camilo prestamos à nossa querida Rede Ferroviária, que muito nos ensinou. Foi realmente uma grande escola para todos. Podemos passar por... Essa é a apresentação, podemos seguir. Vai apresentar. Esse aí. Então, aqui está aquilo que nós comentamos no início, né? No início das primeiras ferrovias, tinha um elemento a cavalo que ia abrindo espaço para que o trem pudesse passar em segurança, né? E agora, essa é uma foto nossa, um ano atrás, 2 anos atrás, quando o VLT do Rio foi inaugurado, que ia um motociclista, né, abrindo o caminho, né, para mostrar que mudaram os seus tempos, né, mas os princípios continuam permanecendo. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, voltando então, né, àquela questão que nós já tínhamos abordado, né? Quem se lembra daqueles filmes do Gordo e Magro, né? Tem aquele trem trem a vapor vindo a velocidade e um operador puxando uma alavanca, né? E que essa alavanca, o movimento mecânico dessa alavanca fazia primeiro levantar a bandeira, né? Para mostrar que o trecho estava livre,
E esse mesmo movimento deslocava uma outra barra e travava os sinais no sentido contrário. O que nós comentamos, o intertravamento mecânico. Hein, Camilo? Nós tivemos infelizmente, embora todo o esforço das nossas associações de preservação, né, ainda existe assim, muito a se fazer nessa área. Naquele projeto que nós trabalhamos lá na segregação do MRS, né, em Jundiaí, nós vimos uma cabine mecânica ainda, mas muito degradada, sofreu vandalismo, né, em que isso podia ser visto. As alavancas que você acionava, a abertura do sinal, e, simultaneamente, travava o sentido contrário. Quando eu entrei na ferrovia, né, logo no início lá, tinha 20 anos de idade, estavam tirando do ramal de Santa Cruz essas cabines eletromecânicas, tá? Eletromecânica? Não, mecânica. E é essa figura que está aí à esquerda, mais à esquerda do vídeo, com uma alavanquinha, né, vermelha e branca, embaixo preto e amarelo. Isso aí era comandado por aquela casinha que está lá atrás, no fundo, não sei se está dando para ver bem, lá que ficava as alavancas o sinalizador, né, o homem, comandava esses sinais aí, conforme o Ricardo falou, comandava os sinais através de artes mecânicas que vinham pela via fora. Tá? Então, isso, na década de 70, assim, já estava sendo retirado. De lá para cá, os sistemas vieram evoluindo, a gente vai ter uma breve visão aqui, né? Muita coisa foi feita e muita coisa a se fazer. Perfeito. Pode passar para o próximo. Múcio, você falou em preservação da ferrovia. Há um tempo atrás, a gente fez uma tentativa, junto com entidades associativas, de fazer a guarda e preservação da cabine manual e mecânica da estação de Saracuruna, da Vitória Estreita. Fizemos um esforço danado. E ela hoje está fechada, mantendo todos os seus instrumentos dela. A gente conseguiu essa conservação. Perfeito, perfeito. Por favor, Hélio, o próximo. Aí mostra também, né, uma foto bastante interessante, né, das nossas evolução dos material rodante, né, um trem de carga, depois o outro já de velocidade. Pode passar para o próximo. Velocidade, pode passar para o próximo. Bom, então aqui nós temos, de novo, uma forma de controle. Né? Primeiro se controlava por tempo, né? Que era muito perigoso, né? Porque se o trem se atrasasse, tudo bem, mas se ele se adiantasse, você corria o risco de ter um acidente. E depois por telégrafo, né? O nosso famoso pica-pau. Pode passar adiante. Bom, pode parar nesse aí, esse aí está ótimo. Isso aí mostra, né, o conceito já do bloco, né? Quer dizer, a gente comentou. O bloco, uma das grandes dificuldades de se dimensionar corretamente um bloco, uma seção de bloqueio, estava vinculada principalmente quando você compartilha trens de carga com trens de passageiro, né? Você tem sempre que dimensionar pelo caso mais crítico, né? Então, você perde em termos de agilidade da circulação, mas ganha na segurança. Pode passar, por favor, para o próximo. Aí também é redundante, mostrando a situação. Agora entra o Camilo. Por favor, Camilo. Só fazendo aí um comentáriozinho sobre a imagem, tá? O que a gente quer passar aí é o seguinte: quando o trem está se movimentando, o que é importante mesmo para o trem é ele ter uma proteção à retaguarda, tá? Esse losango aí, né, indica aí o sentido da esquerda para a direita do trem, né? Então, atrás você tem que ter uma proteção, alguma coisa que não deixe que outro trem chegue na traseira do trem. E à frente do trem,
você tem que ter uma distância segura, uma distância livre para ele, porque ele também não freia em poucos metros. Um trem precisa de 300, 400, 500 metros. Um trem de alta velocidade precisa de 1, 2 quilômetros para parar ou mais. Então, isso aí representa o seguinte, a gente tem que proteger, o que é importante? Proteger a retaguarda e dar um espaço livre à frente para o trem. O desenho mais abaixo significa o seguinte, a linha verde quer dizer a licença que ele tem, é até onde ele está autorizado a circular. Então, nesse trecho aí, que é até onde ele está autorizado a circular, isso tudo tem que estar livre, que esse trecho esteja livre, porque é o espaço que esse trem tem. Isso aí é feito através dos sistemas, que a gente vai ver aqui, de sinalização, de acabamento, etc. E isso tem que ser feito com segurança, tá? Perfeito. Podemos passar para o próximo, Hélio, por favor. Aqui é uma ilustração daquilo que a gente já conversou, né? Nós temos do lado direito um trem que está ocupando um bloco. Logo atrás dele tem um sinal que está vermelho, né? O sinal seguinte está amarelo, mostrando que o sinal à frente pode estar fechado, e o sinal seguinte está verde, né? Permitindo a velocidade máxima autorizada. Esse é um padrão que se repete. Essa tecnologia ainda é muito utilizada, esse sistema ainda é muito utilizado, é o que se chama sistemas de bloqueio por blocos fixos, né? Isso não é mutável, né? Esses sinais, ou você pode ter o sinal externo, né? Como é o normal, ou pode ter o sinal na cabine, o cab signal, né? Em que através de antenas por indução eletromagnética você vai tendo essa mesma configuração. Os modernos sistemas, já o CBTC, o ADCS, etc., aí já usam o conceito do bloco móvel, circulação do trem, né? Quer dizer, veja a situação. Se esse trem 1 que está à direita for um trem de cor conseguinte mais lento, né? O trem 2, se for um trem de passageiro, vai ser penalizado, né? Já nos sistemas de móvel, essa situação já é otimizada. Próximo, por favor, Hélio. Múcio, me tira só uma dúvida. Esse bloco que está indicado aqui no slide é o que se define comprimento do circuito de via, é isso? Os circuitos de via, Caiu. No momento que caiu aqui, nós já vamos normalizar. Eu quero registrar a presença do Érico Resch, participante, Thiago Bragança, a nossa querida doutora Clarice Sorage, e do Marcelo Camilo, que deve ser filho do nosso querido Camilo, também está participando. Um momentinho só que nós já vamos retornar à apresentação. Eu peço licença aqui para o senhor. Estamos apresentando a live de sinalização ferroviária, os nossos colegas Ricardo Russi e João
as Camila. Logo, logo a gente volta aqui. Caiu. Tá bom. Eu entro de licença. Tranquilo, pode deixar. Eu, apesar de ser um engenheiro de formação de via permanente em obras, eu tive algumas experiências quando entrei na rede, diferentes, quando eu circulava nos trens para fazer inspeção, em alguma viagem, de alguns sistemas de sinalização, que me veio a lembrança, depois eu vou perguntar isso até para eles, telégrafos, as cabines mecânicas, bloqueios manuais simples e controlados, que seria o staff, que é um equipamento muito seguro de sinalização, sistemas de bloqueio automático, são circuito de via, que eu perguntei até a eles, mas aí caiu. E eu tive a oportunidade, numa Mangaratiba, já de pegar o controle centralizado de tráfego, o CTC, que é um projeto americano, e também no trem urbano do Rio de Janeiro, no subtrecho do Pedro Deodoro, as cabines manuais e mecânicas, que eram 6 cabines ao longo do trecho, de cabines de 1 a 6. Também o sistema americano, o sistema AB, que foram substituídas já na gestão da CPTO, pelo sistema da Mitsui, o sistema japonês. E uma coisa que preocupava muito, entraram? Lúcia, você está ouvindo? Opa, acho que já estamos de novo. Desculpa Estamos no ar de novo. Aos participantes, desculpa a nossa falha aí. Então vamos prosseguir, Múcio. Eu te fiz uma pergunta a respeito dos bloqueios, se a gente está falando do circuito de via, é isso? Perfeito. O circuito de via é digamos assim, o coração de um sistema de sinalização, né? Ele é quem deteta com segurança a presença ou não de uma composição ferroviária. Então, não tem como fazer um sistema de bloqueio correto, né, eficiente, seguro, sem o circuito de via, né? Para aqueles que não conhecem, o princípio básico é muito simples, né? O circuito de via, ele usa os trilhos como duas linhas, uma linha de transmissão. Você energiza um lado, né, com uma bateria, uma fonte de corrente, e no outra extremidade você coloca uma detecção, que no caso mais tradicional são os famosos relés vitais, né? Se a via está livre, o relé é energizado, né, pela fonte de energia, e essa informação é mandada para o centro de controle, para o sistema de bloqueio, que pode então indicar um bloco livre. Existem casos em que o mesmo bloco pode ter mais de um circuito de via. Aí se faz uma associação em cascata. Na hora que um deles deteta a ocupação, isso é enviado. E o princípio é muito simples. Quando algum trem entra na região daquele circuito de via, os rodeios do trem, que são metálicos, causam um curto-circuito na linha. Então, o relé que estava sendo energizado numa extremidade, ele é desarmado. Então, isso indica que aquele trecho está ocupado, automaticamente isso é mandado para o sistema de bloqueio, que então apresenta aquele aspecto vermelho que nós vimos na última tela. Tá? Quer dizer, trabalha-se em conjunto, né? O sistema de bloqueio necessita da detecção segura da presença ou não do trem. E isso é feito basicamente por circuito de via. Hoje já existem os contadores de eixo,
o CBTC, o circuito de via virtual, mas isso aí é outra história. Mas, basicamente, o circuito de via tem essa função fundamental na sinalização ferroviária. Tá? Podemos passar. Eu quero aproveitar, moço, já que a gente tocou em circuito de via. Eu, em 1995, a gente apresentou um trabalho das ocorrências de via permanente, foi num congresso internacional na rede ferroviária, que interfere na operação ferroviária, as ocorrências de via permanente. Então, em 95, para você ter ideia, no trem urbano, a gente teve 660 ocorrências, sendo 253 ocorrências por problema de juntas isolantes, que corresponde a 38%. Para você ter ideia, no subúrbio, nós tínhamos instalado 2.500 juntas isolantes, com cerca de 1.160 circuitos de via. E, nessa ocasião, a gente fazia 965 viagens, trens por dia, dentro da malha do subúrbio. Então, essa manutenção de juntas isolantes sempre foi assim, uma questão crítica para a área de via permanente. Certo? Só que queria deixar isso registrado. A gente tinha algumas dores de cabeça para equacionar esse problema quando a ocorrência era de via permanente por problema de juntas isolantes. A gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu queria deixar isso registrado. Perfeito, Hélio. Você lembrou bem, né? Isso também existiu sempre também uma evolução, né? Esse tipo de circuito de via que você se referiu, eu trabalhei muito também com ele, o Camilo também, né? Eram os circuitos de via de corrente contínua, né? Que utilizavam corrente contínua. Esse tipo de junta, realmente, o trabalho, a dilatação dos trilhos, esmagavam, basicamente, o isolante de topo, né? Perfeito, aí depois veio a junta colada, né? Aí você tinha a junta colada, que isso já não acontecia. Nos nossos almoxarifados... Exatamente. Era realmente um problema muito grande na manutenção, né? Mas aí depois vieram também os circuitos de via de frequência, né? Então você já não precisava mais ter a junta isolante, né? Você tinha frequências diferentes em que um circuito de via não interferia no circuito de via seguinte. Então, basicamente, depois de 4 frequências diferentes, você repetia, a quinta já era igual à primeira. Camilo, acho que quer fazer uma observação. Sim, primeiro, só confirmar, parece que a apresentação não está na tela, tá? Eu vou ver aqui. Se tiver como colocar aí. Sim, agora sim. Tá. Isso. Agora pode ir rodando, né? Até chegar no ponto que a gente estava falando. Segue aí. Aqui que a gente estava falando, exatamente. Bota no seguinte aí para a gente ver. Né? Conforme estava te falando, o circuito de via é um dispositivo, um circuito elétrico na via. Isso existe muito, há mais de 100 anos, e ainda existe na maioria das ferrovias no mundo inteiro. Pode rodar, Hélio. Vai ter aquela tela do circuito de via, né? Isso, Então, o circuito de via permitia fazer esse sistema de blocos, tá? E ainda existe até hoje, existe na maioria das ferrovias do mundo. Só que os sistemas mais modernos que nós temos atualmente, eles já não dependem mais de circuito de via. Hoje em dia, quando a gente faz uma ferrovia nova, totalmente nova, a gente já usa tecnologias bem mais modernas e que não tem nem o circuito na via, e quando tem um circuito na via e você tem uma via eletrificada, como trens elétricos, né, de subúrbio, você precisa botar um negócio chamado bobina de impedância, que tem simplesmente mais de 30 quilos de cobre ali dentro. Então, com a situação atual nas cidades, né, principalmente lugares como o Brasil, assim, que a gente tem alto nível de vandalismo, coisa e tal, então botar esse tipo de equipamento não é legal. Mas ainda existe muito, tá? Só que os sistemas mais modernos não precisam mais disso. Não precisa nem do circuito de via, nem das tais bobinas de impedância, que é um sistema eletrificado. Numa ferrovia de carga não precisa. Você tem o circuito de via, mas não tem a bobina com grande quantidade de cobre. Mas, assim mesmo, tudo está sendo modernizado. Só para o pessoal ter uma ideia, essa imagem que está aí dos blocos, isso também
volto a dizer, tem no mundo inteiro, mas isso tudo está sendo substituído, tá? Sistemas modernos não tem mais nem sinal do lado de fora do trem. Pode rodar os slides, o Hélio? Que a gente vai ver mais. Isso aí são imagens ainda de equipamentos antigos que tem as alavancas, tem os circuitos elétricos, pode rodar, Hélio. Vamos avançar. Isso tudo aí tem a ver com o que a gente falou até agora. Sistema de blocos, aí já é um intertravamento eletrônico. Tá? Até então era sistema de bloco, com sinais externos, circuitos na via, conforme o Ricardo explicou, comentários que o Hélio fez também do problema de manutenção, e agora a gente parte para sistemas onde tudo é feito com tecnologia de eletrônica moderna. Pode rodar também. Aí estão os sinais, né? São a ilustração de sinais, pode continuar rodando. Isso aí é uma máquina de chave, tá? Aí é bom atentar um pouquinho, o Ricardo vai falar, que ele é muito bom nisso aí, sobre a máquina de chave. Mas só para dar uma entrada, tá, Ricardo? A máquina de chave é um equipamento eletromecânico, está instalado ao lado da via, conforme a gente vê aí na imagem, e ela permite movimentar o que a gente chama de ponta de agulha do AMV. AMV é o aparelho de mudança de via. É que permite um trem sair de uma via e entrar na outra. Se a gente fizer um retrospecto, né, as ferrovias começaram muito inspiradas nas minas de carvão, onde você puxava o caixote lá de dentro com o minério. E aquilo ia lá para a pilha lá fora. Depois que isso foi evoluindo, perceberam que esse sistema de caixote com roda sobre trilhos era interessante, foi evoluindo para as ferrovias. E alguém lá no passado teve uma brilhante ideia de criar o AMV, que é permitir que um trilho, o trem que vai por um trilho, entre num trilho adjacente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E isso daí é a máquina de chave. Ricardo, ilustra a gente aí com mais coisas sobre máquina de chave AMV, por favor. A máquina de chave, eu reputo que é o elemento tradicional que eu não vejo tão cedo a sua substituição, né? Eu diria que hoje, né, em função daquilo que a gente conversou, vandalismo, né, o sistema ideal ele é controlado a partir de um centro de controle, um CCO. Os comandos são feitos via rádio, ou por fibra ótica, ou conjunto, né? E na via, o ideal é que você só tenha a máquina de chave. Por quê? Porque você vai precisar energizar a máquina de chave e você faz uma descida do cabo de cobre, que é o objeto de desejo do roubo, né? Mas você envelopa ele, dificulta o seu roubo, né? Então, eu reputo que a nossa famosa máquina de chave vai ter ainda uma vida muito longa, né? Os modernos sistemas, como o CBTC, o ETC, caminham para isso, né? Você só vai precisar ter na via, né, a máquina de chave. O controle todo é feito pelo computador de bordo, que a locomotiva leva, e o centro de controle, isso feito com uma tecnologia via rádio, fibra ótica, uma tecnologia segura, né? Não é um rádio comum, não é um rádio qualquer. Podemos passar adiante, por favor. Bom, a máquina de chave pode ser do tipo talonável ou não talonável. O que quer dizer isso, esse termo aí? As máquinas de chave, elas, além de acionarem as pontas da agulha, elas também têm uma função de travar mecanicamente, uma vez que a agulha se deslocou da posição normal para uma posição reversa, ela precisa, em linhas de movimento, ser aferrolhada mecanicamente, né? Porque se um trem avançar, né, você causa até o descarrilhamento dele, mas evita um acidente maior. Então, nas linhas de movimento, nas linhas principais, as máquinas de chave são do tipo não talonável, né? Elas ferrolham a agulha, tá? E você tem também as chaves talonáveis, que aí elas podem ser elétricas, mas que são utilizadas mais em pátios de manobra,
onde você está em baixa velocidade, em que você não vai causar um acidente se houver um engano na movimentação da via. E também, no caso das linhas de carga, as famosas chaves de mola. Um dos problemas muito grandes que nós tivemos na rede ferroviária, a parte da carga, né, era exatamente as linhas muito extensas em que você tinha que manter agentes na estação para fazer a movimentação para o cruzamento de trens. E numa linha basicamente de carga, você priorizava então o trem carregado, ele passava, entrava sempre pela linha normal, e na outra extremidade ele encontrava uma chave de mola posicionada na posição reversa. Mas os rodeiros do trem abriam, forçavam a passagem, a chave não se danifica exatamente pelo dispositivo de mola. Ela cede a passagem do trem no sentido reverso, né? E retorna sob supervisão de um sistema hidráulico, né? Então, a chave de mola é basicamente uma chave talonável. Ela é feita para permitir o talonamento. Podemos passar. Só uma observação. Você me lembra perfeitamente quando a gente fez uma inspeção LBR de automotriz há um tempo atrás, quando nós estávamos retornando, passamos por um desvio ativo ali em Itacuruçá, que uma das chaves era a chave de mola. Isso me chamou a atenção. Exatamente. Veio de encontro exatamente o que você falou. Nós usamos muito, Hélio, a chave de mola nas linhas de carga da rede, né? Principalmente na região do Nordeste, ali, um pouco antes da privatização, né? O Banco Mundial fez um financiamento antes da privatização e nós praticamente das linhas de Salvador até Teresina, né? Ali todos os pátios, a grande maioria era de puro cruzamento. E não tinha mais como manter tanta gente de estação. Então, nós implantamos chaves de mola, que permitiu o cruzamento automático, e o licenciamento era via rádio. Pode passar. Aqui está o AMV, como o Camilo já explicou, né? Em que permite, então, a movimentação dos trens. Nesse caso, o nosso trem que entrar vindo da esquerda para a direita, ele vai para a linha reversa, né? E em situações normais já deve ter um trem esperando, né, para seguir viagem no sentido contrário. Pode passar. Só uma observação. Aí tem uma simbologia, né? Pois não, Camilo, pode completar o que você falou, depois eu faço a observação. Não, desculpa aí. Só que essa figura aí quer dizer o seguinte: em cima é o AMV, né, com a grade lá e as agulhas lá e a linha principal, a linha desviada, e embaixo é a simbologia. A gente usa isso nas aulas, tá? Aproveitando aqui para fazer uma observação, a gente está falando aqui de uma minúscula parte da sinalização, tentando falar sobre os elementos principais e dando umas pinceladas. Mas uma aula mesmo, um curso mesmo de sinalização, ele tem que ter de 30 a 50 horas, tá ok? Isso é um curso aí a nível de pós-graduação, a nível de... também ainda é um curso básico. Um curso de formação de técnicos e engenheiros para sinalização ferroviária, aí já seria uma carga bem maior, tá? E a gente aqui está dando uma pincelada. Então, só para mostrar, vai aparecer mais à frente aí a simbologia que a gente usa para o AMV. É o desenho de baixo, tá? O desenho de baixo é a simbologia do que significa o desenho de cima. Perfeito. A observação que eu queria fazer, da mesma forma que na via permanente a gente tinha dificuldade com as ocorrências de problemas de juntas isolantes que interferiam na operação ferroviária, os aparelhos de mudança de via era o elemento da via permanente onde nós tínhamos o maior índice de acidente ferroviário, o maior índice de descarregamento de via permanente. E não é, hoje, qualquer técnico de via permanente, qualquer engenheiro de via permanente,
que sabe montar perfeitamente um aparelho de mudança de via. É muito específico. Só queria deixar isso Perfeito. claro. Podemos passar. Então. Aí, como o Camilo falou aí, Camilo, olha o pátio já mais complicado aí. Isso aí, gente, é o seguinte: em cima é o desvio simples, que é uma AMV, tá? Um desvio simples. E embaixo é o que a gente chama de pátio complexo, né? Eu gosto de chamar assim. Parece complicado, mas no fundo, tudo que tem embaixo é um montão de desvios simples, tá ok? Juntos aí, coordenados. A gente tem 3 linhas principais, 2 linhas desviadas, a MV cruzando de uma linha para outra. Então, isso parece um negócio bastante complicado, vários sinais e tudo. Mas tudo é, na verdade, uma junção de desvios simples juntos na linha, tá? Então, nas aulas, a gente explica o seguinte: se a pessoa entender bem o que acontece no desvio simples, vai ser muito mais fácil entender quando a gente parte com uma complexidade maior, né? Na verdade, a gente está vendo aí 3 linhas e alguns AMVs. E, na prática, existem pátios, né? Pátio a gente chama esse conjunto aí, onde tem desvios e onde tem linhas e onde tem sinais. A gente chama isso de pátio, tá? Então, na prática, tem isso aí, muito complicado. Haja vista, por exemplo, a Estação Central do Brasil, que aqui no Rio o pessoal conhece bem, né? Tem 13 plataformas e tem um monte de linhas, desvios, etc. Bem mais complicado, né? Mas tudo, na verdade, parte do desvio simples, que é o que a gente precisa entender bem o que acontece aí. Não dá tempo da gente ficar explicando isso aqui, tá, gente? Só para ter uma noção. Mas nas aulas a gente explica isso aí tudo direitinho. Vamos. Acho que pode passar para o próximo, né? Bom, olha aí. Aqui está o famoso circuito de via, tá? Então, vocês podem... Nós colocamos os vários tipos. O de corrente contínua, esse que o Hélio realmente deve ter tido muito problema lá na via permanente, né? Porque o isolamento, né? No topo, né? Era muito danificado. O de corrente alternada, né? Principalmente a necessidade das linhas eletrificadas, né? Porque senão a corrente contínua da tração faria interferência no circuito de via. Os de audiofrequência, né? Quer dizer, em que as frequências são diferentes, né? De forma que você pode dispensar o uso das talas isolantes. O sistema RID, que foi um sistema que nós utilizamos na Ferrovia do Aço, no ramal de São Paulo, em que também era uma frequência, mas uma frequência específica, né? E que utilizava um seletor, né? Normalmente nos AFOS você usa aquela ressonância, um circuito indutivo e capacitivo. E no RID, essa tecnologia permitia que você utilizasse também num sistema eletrificado, porque a paleta mecânica que permitia a passagem da corrente, ela era muito seletiva. Quem se lembra dos frequencímetros mecânicos, né? Você via que quando estava em 60 Hz, a paleta vibrava de forma que você via. Quando você deslocava para 61 ou 59, era extremamente atenuado. Então, esse era o princípio dos circuitos de via RID. E os circuitos de vias codificados, em que você, então, utilizava o cab signal, né? Você tinha a informação do aspecto do sinal, era dado por um sistema que era sobreposto ao circuito de via convencional, em que mandava um código, né? Então, normalmente, 180 pulsos por minuto, código verde, via livre. 75 pulsos por minuto, código amarelo, restrição de velocidade. E ausência de pulso vermelho, pare o trem, né? Isso obedecendo o princípio da falha segura, né? Tudo em sinalização tem que obedecer o princípio da falha segura, o famoso fail-safe. O que significa? Se o circuito de via, que é um circuito que utiliza os trilhos, né, como meio de condução, se o trilho se partir, se uma conexão dessa se abrir,
Em suma, se faltar energia, o que é que acontece? O circuito de via indica ocupado, né? A falta de energia no relé aciona a opção de que está ocupado. Ah, é falso? Pode ser falso, mas é seguro, né? Você não teve energia, né, na máquina de chave, ela fica travada na posição anterior. E tudo obedece a esse princípio. Não existe sistema que não falhe. Não existe, né? Mas, no caso de sinalização metro ferroviária, falhou, o sinal tem que ficar vermelho, a chave tem que ficar travada, a energia tem que ser cortada. Podemos para o próximo. Aí é mais um exemplo de circuito de via, né? Eu observo também, né, Hélio, você deve ter sofrido muito comigo também, o circuito de via sofre muito, né, porque ele está exposto, né, você vê, um circuito de via desse pode ter, num sistema de carga, quase 1 quilômetro de comprimento. Então, ele está sujeito à interferência de raios, de tempestade, uma série de coisas, né? Então, quem se lembra, quem já abriu uma caixa de locação, vai ver que existem centelhadores, né, que protegem os equipamentos internos. E antigamente, os centelhadores eles eram uma base de porcelana com contatos metálicos. Você chegava a ver o centelhamento naqueles dias chuvosos, naqueles dias complicados. E aquela base metálica chegava ao ponto, às vezes, de derreter. Às vezes a gente aproveitava nas oficinas, desmontava, lixava, recompunha o contato metálico. Depois vieram os descartáveis, o famoso ponto preto, ponto vermelho, que aí quando queimava você tinha que jogar fora, não tinha conserto. Podemos... Alguma observação? Você também deve ter sofrido com isso. Só uma observação, você pode ficar um pouquinho mais atrás, que você aparece melhor lá. Ah, é? Opa, eu queria aparecer mais jovem, mas deixa assim mesmo. Tá bom. Essa tua barba branca, né, moço? O Ricardo falou aqui bastante sobre o princípio da falha segura, tá? Então, como a gente sabe, nenhum sistema industrial, seja na ferrovia, na aviação, na náutica, ou em qualquer lugar, não existe nada que nunca falhe, tá? Não existe sistema perfeito. Existem sistemas muito bons, claro, e sinalização ferroviária é uma delas. Então, a gente adota, para efeito de segurança em qualquer modal, que exige alta segurança, né, o princípio da falha segura, que é aquele que ele falou muito bem, que quando o sistema falha, ele vai para um estado seguro, tá? E esse estado seguro significa dizer o seguinte: você perde o sistema, mas você não compromete vidas humanas, não compromete o equipamento também. O sistema falhou, mas vai sempre para um lado seguro. No caso da ferrovia, se houver uma falha de sinalização, o resultado vai ser sempre sinal fechado. Sinal fechado, trem parado. Passageiro aborrecido? Ok. Mas passageiro ferido? Não. Então, o princípio da falha segura sempre joga o sistema para o lado seguro. E eu queria complementar o seguinte: das décadas de 70, 80, 90 para cá, foram aparecendo muito equipamento eletrônico, né? Boa parte dos equipamentos ferroviários foram sendo substituídos por sistemas microprocessados, etc. Isso na indústria toda, tá? A ferrovia não foi diferente. E aí, na década de 90, principalmente com a grande quantidade de equipamentos eletrônicos já no mercado, comandando trens e outros modais, foi feito um estudo de engenharia, coisa e tal, e criou-se, resumo da história, criou-se normas, já existiam normas, mas criou-se a ZN e a Senelex, e começou-se a criar o princípio de índice de segurança, tá? Então, foi criada a norma SIL, que é o Security Integrity Level, integridade de segurança, nível de integridade de segurança. Esses níveis de integridade de segurança foi para garantir que equipamentos que antes eram regidos, digamos assim, por o regime da falha segura, passassem a ser regidos também por esse nível de integridade de segurança. Então, basicamente, são 4 níveis. E o nível 4 de segurança, que é o mais alto, equivale a
justamente a falha segura das normas que ainda adotam o princípio da falha segura, tá? Então, hoje em dia, a gente trabalha com nível de integridade e segurança, para quem está aí no chat aí, né, e conhece, né, sabe disso. Então, o nível 4 é o nível de mais alta segurança que a gente normalmente adota em sistema de alta complexidade. No caso da ferrovia, quando é um sistema tipo metrô, com intervalo de trem muito curto, trem de subúrbio com velocidades bem altas, né? Tipo 90, 100, 120 km por hora, intervalos curtos, a gente adota um nível 4 de segurança. E, em alguns casos, ferrovia, por exemplo, de carga, de longa distância, baixa densidade de tráfego, então você pode adotar alguns casos nível 3, tá? O CIL 3, que a gente chama. Então, é comum ter CIL 3 e CIL 4, mais comum para alta complexidade, alta densidade de tráfego, nível 4, que equivale ao nível de segurança máximo do sistema ferroviário, tá ok? Então, todos os sistemas novos que vêm surgindo, tudo eletrônico, a gente tem que obrigatoriamente classificar em CIL 4, tá bom? Certificar em CIL 4. A gente não vai ter tempo aqui, mas essas coisas precisam passar por um processo de certificação, tá? Tanto os equipamentos, desde a sua fabricação e a implementação do sistema, a instalação, né? Tudo passa por um processo de certificação. Se o nível de segurança é CIL 4, tem que ser certificado em nível CIL 4, tá bom? Vamos continuar? Vamos. Olha, quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou olhando aqui o chat aqui, né, alguns participantes. Nós vamos fazer. Múcio, só uma observação. No início desse slide, você comentou a respeito do circuito de via, comprimento do circuito de via para linhas de trem de carga em torno de 1 km. Me parece que aqui nos trens urbanos do Rio de Janeiro, o comprimento médio dos circuitos era, se não me engano, de 700 a 800 metros. Tá? Só deixar essa observação. Você pode passar o slide? O próximo? Bom, aí pode passar. Esses são os famosos relés vitais, né? Um é o shelf, o outro já é o plugin. Esse já é uma versão do contador de eixo, está se usando muito também, né? Pode passar. Detetor de descarrilhamento, também muito importante. Aí, logo a seguir, vai aparecer o modelo bastante simples, né? Nós trouxemos o princípio é bastante simples. Se um trem passar descarrilhado, né, ele vai quebrar essa barra. Essa barra, normalmente, é de ferro fundido. Ferro fundido é quebradiço. Não se pode usar cobre, nada, porque o cobre amassa e continua passando eletricidade. Então, nós temos aí um circuito fechado, né, que, se não houver descarrilhamento, ele mantém um detetor energizado, dizendo que está tudo livre, está tudo bom. Olhando aí, só uma interrupção, desculpa. Olhando aí na imagem, tá? Quem não está acostumado, às vezes tem dificuldade de ver, mas podem olhar que tem uma barra de ferro cruzando os dois trilhos, passando de um lado para o outro dos dois trilhos. Essa barra aí, na verdade, é um tubo, e aí dentro tem um fio, tá? Esse fio forma um circuito fechado. Se o trem passar aí descarrilado, essa barra é quebrada, o circuito é acionado para avisar que o trem está descarrilado. Perfeitamente. Aí bota o próximo slide, que vai para a próxima tela, para mostrar o que aconteceu aí. Né, Ricardo, não botaram um detetor de descarrilhamento, que é um dos componentes mais baratos, né, que você possa imaginar. Olha aí o que aconteceu, né? Mas pode passar no próximo. Agora são as balizas, né? Os modernos sistemas, né? Você tem o princípio das balizas, né? Porque principalmente quando você não tem o circuito de via, né? Você tem que posicionar claramente onde está o trem. Pode passar. Posso falar sobre a baliza um pouquinho? Fala sobre a baliza. Um instantinho só. Ainda temos aqui uns 20 minutos. Vamos falar sobre a baliza. A baliza já é um dispositivo de última geração, tá, gente? Que a gente deu um salto assim bem grande, que a gente precisa falar das coisas mais modernas. Então, a baliza é um dispositivo de última geração. Aí dentro tem um circuito eletrônico e simplesmente quando o trem passa aí por cima, isso fica no meio dos trilhos, quando o trem passa aí por aí, há uma troca de informações
entre o trem e esse dispositivo. Quando esse dispositivo está na via, ele vai passar para o trem informações da via, situação do sinal à frente, situação tipo curvas, viadutos, uma série de outras coisas, dados fixos. E, principalmente, a principal informação que ele passa para o trem é aonde o trem está, é o KM exato da posição do trem. Por quê? O sistema que controla, né, lá o centro de controle operacional, os computadores, precisa saber onde estão os trens. Esse dispositivo passa para o trem a informação exata da posição que está no trem. Dentro do trem tem um computador de bordo que pega essa informação e faz todo o gerenciamento de velocidade do trem, tá ok? Isso é transferido para o CCO e o CCO, então, fica sabendo onde estão todos os trens da linha e de lá do CCO ele manda comandos para os trens, que vem via rádio, e via fibra ótica, etc., e via rádio, e esses comandos vão, então, gerenciar a velocidade dos trens. Através disso, com isso aí, você não precisa mais de circuito de via, não precisa mais de blocos fixos, não precisa mais, em vários casos, nem de sinal externo. Ou seja, se controla a movimentação dos trens direto através de um centro de controle centralizado, que já existe há muito tempo, mas que, com esse sistema, permite a gente fazer aproximações muito grandes entre um trem e outro, controlando simplesmente a velocidade. Que é o que daqui a pouco vai se falar aqui, o Ricardo vai falar, que veio despontar no sistema CBTC, que é comunicação, controle com base em comunicação. Perfeito. O próximo pode passar, Camilo, que é só uma dúvida. O centro de controle moderno. Pode. Um instantinho, moço. O Camilo, só uma dúvida a respeito dessas balizas. Eu estou vendo esse slide. Ela é apoiada como na via? No lastro, no dormente? Ela é presa? Ela fica solta? Desculpa, eu não entendi. Como é que é essa colocação como é que é dessa baliza? Ela é presa? Como é que ela é só apoiada na via, na entrelinha? É isso? Rapaz, se fosse só apoiada, até eu levava para cá. Pois é, exatamente. Ela está vendo aí, se vê na imagem, tem uma opção de furinhos aí, né? Isso aí são posições para colocar parafusos, tá? Então, entendi. Isso, ela é fixada no dormente através de parafusos. Tem várias maneiras de fixar, tá? Mas quando os fornecedores já deixam essa furação aí. Essa baliza é uma baliza do padrão europeu ERTMS, que vem com esse número de furações. Permite você colocar ela longitudinal ou transversal ou dormente, tá ok? Dependendo da situação, você não precisa usar todos os furos. Normalmente, a gente usa 4 furos, tá ok? Inclusive, mas ela também no dormente de concreto, né? No dormente de concreto também, né? Isso, se for um dormente de concreto, normalmente não precisa furar o dormente. A gente bota aí embaixo uma adaptação, uma alça metálica para parafusar. Mas ela é sempre parafusada no dormente, ela é sempre presa no dormente, ela fica na parte de cima do dormente, tá? Tá bom. E no trem, embaixo do trem, tem uma antena perto disso daí, que é para trocar as informações. Ok. Então vamos prosseguir. Vamos lá, moça. O próximo. Aí está o famoso. Ali você tem a configuração da via, o plano de via, né? E a gente vê um trem, onde o eixo está ocupado, está em vermelho, o que está livre está em verde. Tá? Então, os despachadores fazem a rota e há muitos anos que todos esses sistemas são seguros. Por quê? Porque mesmo que o operador, o despachador, se engane, peça uma rota conflitante, o intertravamento vai impedir que isso seja feito. Mesmo que queira, ele não causa um acidente. Ele pode até mandar. Existem sistemas que já barram dentro do próprio software, dentro do CCO, já barram na ordem errada, né, conflitante. Mas, mesmo que não tenha esse sistema, o sistema de campo recusa e não executa aquilo que o operador fez de errado. Quer falar sobre o CCO? Então, vamos passar. Vamos passar agora, viu? Tem
alguns filmes, não sei se vai passar todos, mas nós pegamos esses filmes da internet. Um deles, muito interessante, é o CBTC, que a MRS implantou na nossa ferrovia do aço. Tá? Então, no próximo slide, no próximo slide, tem um filmezinho no próximo slide. Dá o play aí para ver se ele vai mudar. Vou entrar assim. É meio difícil mandar, que é pesado, é um filme. Vamos ver se passa. Enquanto ajusta esse filme, Mussi, tem aqui uma pergunta do colega Pataro. Ele pergunta o seguinte: o aumento da segurança do trecho com o conceito de falha segura está muito atrelado ao sistema CBTC? É a pergunta do colega Pataro. Tá assim, não. O CBTC, ele é tão seguro quanto os sistemas tradicionais. A grande vantagem do CBTC é que ele otimiza a operação, ele aumenta a capacidade de vazão da via, né? Quer dizer, a segurança, o fail-safe, a falha segura, está presente em todo o sistema automático de sinalização. O Camilo explicou há pouco, né, bastante interessante, o conceito do SIL, né, do nível de integridade e segurança. Né? E se eu falar aqui MTBF, todo mundo sabe o que é. Mean Time Between Fails, quer dizer, tempo médio entre defeitos. Né? Que cada componente tem. Essa máquina de chave tem um MTBF de 10.000 horas. O que isso significa? Que ela pode dar um defeito a cada 10.000 horas. Nós trabalhamos com um conceito diferente, MTBUF. Esse U é de unsafe. Qual é o tempo médio de defeito inseguro no sistema de sinalização? Aí, o último número que eu ouvi foi coisa da ordem de 400.000 anos. 400.000 anos. Né? Então, eu diria o seguinte: o CBTC, ele otimiza, ele aumenta a capacidade de vazão, ele dá uma melhor desempenho operacional ao trem, à condução do maquinista. Né? Agora, em termos de segurança, ele obedece os mesmos princípios da sinalização convencional. Eu não sei, se não conseguir passar, o filme é pesado, eu recomendo, no site da MRS, existe esse filme, ele foi tirado de lá, e depois no site da empresa Thales, uma empresa francesa, tem também 2 filmes que estão aí, eu acho que nós não vamos conseguir passar, primeiro pela hora e porque eles são pesados, né? Em que mostra o conceito do ETCS, que é o sistema europeu, e o conceito também do CBTC. São 3 filmes, 3 vídeos, né, que eu recomendo àqueles que estão interessados em se aprofundar no assunto. No site da MRS e no site da Thales. Pode passar os slides seguintes, que seriam os filmes, não vai ser possível. Vamos ver se consegue passar pelo menos algum, né? Olha, esse daí seria o filme do ETCS. Então, eu acredito que também não há muito tempo, né, Ricardo? Nós estamos só com 10 minutos. Mas se alguém quiser, é isso. Pode dar uma parada aí. Se alguém quiser, gente, pode entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza tudo isso, tá? Se alguém quiser aprofundar mais sobre o assunto. Agora, eu vi aqui uma pergunta dizendo aqui se o aumento da segurança do trecho, com o conceito de falha segura, está muito atrelado ao sistema CBTC. Não exatamente. O CBTC, o que ele garante, segurança todos os sistemas têm, tá, gente? Até lá, mesmo o circuito de via, com todos aqueles problemas que a gente falou aqui, dava defeito, o sinal fechava, o trem parava, tá? Seguros todos são. O CBTC não aumenta nem diminui essa segurança. O que o CBTC permite é um aumento da versatilidade do sistema, você colocar mais trens com mais velocidade e distâncias menores, o que o sistema de bloco fixo não permite. O sistema de bloco, você tem um bloco, só pode ter um trem por vez naquele bloco. Já o CBTC, ele explora aquelas curvas
de frenagem e de licença do trem. Então, você pode ter mais trens num espaço menor de via, o que permite ter intervalos menores. Então, isso é o CBTC. Quanto à segurança, não. Todo CBTC que existe por aí, ele é SIL 4. Então, ele é seguro tanto quanto os sistemas antigos. Então, não é que o CBTC dê mais segurança, ele dá mais versatilidade, tá ok? E aí, nessa imagem aí, é um breve relato sobre o padrão ERTMS ETCS. A gente não vai ter tempo para esmiuçar, tá, gente? Mas isso aí é uma iniciativa da Europa, né, de alguns anos para cá, que vem padronizando os sistemas, já há uns 10 ou 15 anos, tá? Que a ideia é padronizar todos os sistemas ferroviários europeus, para que o trem que saia de um país possa circular por todos os países da Europa sem ter problemas técnicos, diferenças técnicas, né? Tem que trocar maquinista, trocar locomotiva, ou então implantar vários sistemas num trem só. Então, para haver essa padronização, foi criado o padrão ERTMS, que padroniza a circulação, a operação ferroviária em toda a Europa. E o ETCS dentro do mesmo padrão, ele tem a ver com os equipamentos, ou seja, todo equipamento ETCS, seja fabricado por um fabricante ou por outro, ele, obedecendo o padrão ETCS, ele é aplicável a qualquer sistema do padrão ETCS, tá? Só para ter uma ideia, nós colocamos o ATP do Rio de Janeiro, já é padrão ERTMS ETCS, tá ok? O ATP do Rio. O CBTC de São Paulo, também o mesmo padrão. E alguns editais, alguns projetos ferroviários novos, partem para usar esse padrão. Não existe só esse, existe também os padrões americanos, que muita gente ainda usa, tá? Mas a ideia disso aí é padronizar as ferrovias, tá ok? Podemos avançar, se alguém tiver alguma pergunta aí. Só uma colocação. Camille Mussi, a gente pode dizer que nas concessionárias de carga hoje, a gente pode dar exemplo da MRS Vale, o sistema de sinalização mais evoluído é o CBTC, e no sistema ferroviário, qual é o sistema de sinalização mais utilizado? Olha, o Hélio, eu acho que a privatização, né, não gerou, pelo menos na parte da sinalização, o efeito que eu particularmente esperava, né? Eu, para falar a verdade, fiquei até um pouco decepcionado, né? Houve a iniciativa da MRS de implantar um CBTC que, a princípio, iria ser aplicado em toda a malha ferroviária, né? E ficou restrito ao Ferrovia do Aço, que, na minha modesta opinião, era quem tinha a sinalização mais moderna de todos aqueles sistemas, né? Eram blocos fixos, convencionais? Eram, sim. Pode ter melhorado o desempenho do trem? Sem dúvida, tá? Mas o projeto original era cobrir toda a malha da MRS. Eles tiveram alguns problemas no início com a implantação, contrataram uma empresa, questões éticas, não vou declinar um e teve problemas no projeto e acabou sendo uma outra empresa quem foi contratada e concluiu a implantação do CBTC. Mas, se eu não estou desatualizado, parou por aí, tá? Então, eu acho que cada caso, né, é um caso, né? Por exemplo, as ferrovias de carga, né, aquilo que nós da rede implantamos, né, que foi exatamente uma sinalização mais simplificada, com chaves de mola, né, com um sistema no Nordeste, por exemplo, no Brasil todo, a telefonia rural já está muito desenvolvida, né? Então, nós fechamos muitas estações porque o cruzamento era feito de forma automática pela chave de mola. E o licenciamento, o CCO ligava da estação para o telefone do pátio, né? E nós compramos uma interface, né, que recebia essa ligação, ninguém precisava atender, jogava numa antena e numa região de planície, como era o caso lá, nós tínhamos mínimas zonas de sombra, né? Então nós tínhamos uma cobertura muito boa. Então o CCO
falava com o maquinista dentro da cabine e dava licença para ele, isso tudo sendo gravado, tá? Então, eu diria, né, que a privatização, né, talvez nós, como ferroviários, né, sejamos suspeitos para falar, né, mas eu vi coisas que eu realmente não recomendaria, né? Eu vi centros de controle, também não vou dizer qual foi a empresa, operando com computadores comerciais que você compra, né, no mercado, né? Eu vi adaptações feitas assim, com todo respeito. Eu sempre incentivei aqueles diamantes brutos que nós sempre tivemos nas nossas oficinas, né? Nas nossas oficinas você tinha o que a gente chamava os diamantes brutos, né? O cara desenvolvia tudo e, claro, depois de passar pelos crivos de segurança, a gente implantava ou não, né? Mas eu vi algumas adaptações feitas que eu não recomendaria, não assinaria embaixo, né? Ok. Então, eu acho que, sobre esse aspecto, eu particularmente fiquei decepcionado. Bem colocado. Nós temos que acelerar, que nós só temos 4 minutos, tá? Vamos lá? Vamos conseguir? Bom, passagem em nível. Passagem em nível, né? Passagem em nível, nós temos, isso é um grande problema, né? Melhor solução para passagem em nível é um viaduto ou uma passagem subterrânea, né? Porque a interferência Exatamente. do trânsito, né, na ferrovia é terrível, né? Infelizmente, os nossos motoristas rodoviários não têm a disciplina de respeitar. Sempre acha que vai dar tempo, né? Ok. E às vezes não dá, né? Então a gente fica muito, digamos assim, desconfortável com as famosas passagens em nível. Nós, na época da rede, nós fizemos parceria, porque a legislação diz que quem passa depois é responsável pela proteção da passagem em nível, né? E nós fomos pioneiros, as ferrovias foram pioneiras, mas as prefeituras, na maioria das vezes, não a pessoa olha, acha que aquilo é um pisca-pisca, né? Com uma campainha. Não é. Aquilo tem tecnologia, aquilo tem circuito de via para detectar a presença do trem, tem uma série de requisitos. Outro dilema, com barreira ou sem barreira, né? Uma vez na rede eu tive que responder um processo porque o advogado da vítima dizia que a barreira era muito frágil, o cara quebrou a barreira porque aquilo era frágil. Então, meu amigo, aquilo é uma sinalização. Eu não preciso botar um muro de concreto levantado para impedir a passagem do trem. Ele tinha que respeitar, né, a barreira caída, né? Então, e a última pergunta aí, né? Por que acidentes acontecem, né? Bom, além de sabotagem, vandalismo, de respeito ao RGO, eu acho que o grande problema, inclusive que eu acho, Camilo pode até falar melhor sobre isso, que está ocorrendo aqui no nosso quintal, na Supervia, né? É exatamente quando você tem a conjunção de sinalização automática com controle pelo homem. Controle pelo homem, obedecendo o RGO, funciona? Funciona, funciona. Para baixa densidade de tráfego, uma série de coisas. Agora, quando você tem, como está tendo as informações que nós temos, que o Camilo pode complementar, vandalismo, roubo, incêndios, cabines aí do subúrbio se incendiaram, e aí você tem uma parte operando automático, outra parte operando por controle manual, aí é o terreno fértil para o acidente, né? Aí é onde pode ocorrer realmente a confusão, e a confusão gera no acidente, né? Então, eu acho que o pior de tudo é quando você não tem, ou você tem o automatismo total, ou você tem o controle total pelo homem. Camilo, acho que pode falar também sobre isso. Camilo, você faz a colocação para nós encerrarmos, tá bom, Camilo? Que já está no tempo, por favor. Tá. Encerrar, né? Encerrar. O nosso tempo está terminando, né? E sobre essa questão de acidentes, isso é um assunto muito grande, sobre o que leva aos acidentes, aí não vai ter como a gente expor aqui, tá? Lembrando que quem quiser um maior aprofundamento sobre qualquer das coisas aqui faladas ou não faladas, pode entrar em contato com a gente, tá, gente? Agora,
agradecendo aí, né, aí as pessoas aí que estão participando aí, eu quero deixar uma mensagem final diferente, tá ok? Para nós que eu digo, nós os mais antigos, com a nossa experiência, nossa vivência, e os mais jovens que estão chegando com a sua energia, sua criatividade, sua vontade. Gente, nós temos que implantar no Brasil trens de alta velocidade, tá? Desculpa eu falar assim já no finalzinho, mas temos que implantar. E não é só Rio e São Paulo, não, tá? Nós temos 22 capitais das 27 da federação que são viáveis de ser ligadas por trens de altíssima velocidade, top de linha. Por que isso não tem no Brasil? Bom, é outra conversa, né? Então, gente, da minha parte aí, obrigado aí pela participação de todos. Desculpe aí alguns problemas, nós aqui somos engenheiros, somos técnicos, não entendemos muito de oratória, dessas coisas, né? Não temos pouca habilidade com isso. Para isso estão aí os jovens chegando com toda a sua energia, sua força, e se quiserem contar com a nossa experiência para a gente aí somar esforços, como tem naquela imagem inicial, não é? A experiência do passado com as energias e novas tecnologias, a gente vai fazer ferrovias melhores no nosso Brasil e no futuro, né? E no Brasil, no mundo inteiro. Ok. Bom, também quero agradecer Vamos lá. o espaço aí, a Encher, né? Pois não. Então, só me despedindo, né? Agradecendo aqueles que nos acompanharam. Um abraço especial a Clarice, né? A nossa defensora das federações, né? Mantemos à disposição. Um abraço a todos. Ok. Eu quero agradecer ao Camilo, ao Augusto, pela excelente palestra. Ok. E quero agradecer a todos os participantes. Em caso de dúvida, vocês podem mandar essa dúvida aqui para a associação, que a gente vai transmitir aos dois palestrantes, ou então mandar direto para eles, tá? Eu quero agradecer a todos vocês por mais essa live e desejar um bom dia para vocês e desculpa algumas falhas que aconteceram durante esse evento, tá? Um bom dia para todos. Tudo de bom.